Boa noite para as duas turmas de genética. Nos últimos vídeos a gente explicou a diferença de DNA e RNA. A gente viu como ocorre a síntese proteica. A gente falou, né, da importância do DNA não só através, né, da cor do olho, cor do cabelo, ou seja, os caracteres fenotípicos, né, que a gente vê o tempo todo. Agora, isso aqui tem mais a ver com a parte de laboratório, porque uma turma de genética desse grupo já fez grupo sanguíneo comigo lá no laboratório. E quem está na turma final sabe que já fez bastante grupo sanguíneo, então já deve ter ouvido falar, né? Do anti-B, do anti-A, do anti-AB, né? Como é que funciona, né? A gente tem dentro da célula, né, que no caso é as hemácias, o aglutinogênio e a aglutinina. O aglutinogênio fica na membrana das hemácias para dar reação e a aglutinina fica no plasma. O aglutinogênio e a aglutinina, eles funcionam inversamente, né? Então, assim, o grupo AB. Quem é do grupo AB tem aglutinogênio AB, mas a aglutinina não tem. Ou seja, na membrana das hemácias vai ter aglutinogênio AB. Por isso que reage lá no A e no B. E vai ter aglutinina? Não contém aglutinina. O aglutinogênio, gente, geralmente é exatamente o grupo que você está falando. Então, olha só. O grupo A tem qual aglutinogênio? O A. E vai ter o quê? Aglutinina inversamente proporcional, anti-B. Se eu tenho lá no grupo B um aglutinogênio B, eu vou ter inversamente proporcional a aglutinina anti-A. E aqui tá vendo? O O para o AB, já o O não vai ter aglutinogênio, mas vai ter aglutinina anti-A e anti-B. Isso aqui é mais para vocês conhecerem os reagentes, né? Saber o fundamento daquele reagente, porque a gente trabalha na área de análises clínicas. Na área de análises clínicas, a gente vai imitar, né, todo o processo que ocorre dentro do nosso organismo fora no laboratório, que é o processo in vivo e in vitro, né? Eita, quase que eu não escrevi in vitro. Vou escrever aqui de novo que ficou muito feio. In vitro, né? O que significa isso, né? Eu vou replicar o que acontece dentro do nosso corpo. Então, a gente coloca a mesma temperatura, né? As mesmas enzimas e a gente vai simular, né, sinteticamente aglutinogênios e aglutininas, né? Ou, em alguns casos, a gente vai usar sangue de alguns animais, massa de carneiro, como tem o Ale Rose que faz. Enfim, aí são aulas, outras discussões. Mas, assim, entender o fundamento da onde que a gente faz, né, o princípio, a metodologia dos nossos exames. Nessa matéria ainda falta a matéria de PCR, tá? Vai ser a última matéria que a gente vai ter. O PCR é o que a gente está vendo para fazer os testes de Covid, né? Que é a reação em cadeia da polimerase. Não esquecendo, gente, só para revisar, né? No nosso sangue a gente vai ter aglutinogênio, aglutinina, e isso vai determinar qual vai ser o nosso sangue. Se no grupo AB eu tenho aglutinogênio AB, automaticamente eu não tenho aglutinina. Se eu tenho aglutinogênio A, na minha aglutinina eu vou ter quem? Anti-B. Aglutinogênio B, aglutinina anti-A. No O é inversamente proporcional, não contém aglutinogênio, porém tem aglutinina anti-A e anti-B. E assim a gente dá por fim a parte de ABO. Mas a gente não falou de uma pessoa muito importante, né? O grupo sanguíneo é só A, B e O? Não, né? Ele tem o RH. RH results.
rhesus, como vocês quiserem. O RH ele só pode ser de duas formas: positivo e negativo. Lembra quando eu falei com a aula de grupo sanguíneo, sistema BO, que eu falei assim, ó, tem que gravar os alelos do grupo A, do grupo B e do grupo O. Aqui vai ser a mesma coisa, só que aqui o positivo e o negativo, né, o RH, vai ser representado pelo D. O D vai ser Dzão, Dzinho ou Dzão, Dzão. O negativo vai ser Dzinho, Dzinho. E aí, quando vocês forem fazer um cruzamento, né, de grupo sanguíneo com o RH, a gente tem que entender que eu vou ter que fazer esse cruzamento totalmente separado. Então, nesse caso aqui, o positivo, a gente vai ter um gene heterozigoto dominante e um homozigoto dominante. O negativo é o quê? Recessivo, como a gente aprendeu na última aula. Dentro dessa matéria, a gente tem uma doença que a gente chama ela de eritroblastose fetal. O que é eritroblastose fetal? Quando a mãe tem o RH negativo e o pai tem o RH positivo. O que é essa doença? Eritroblastose fetal. Eritro vem de quem? De eritrócitos. Muito bem. Eritrócito é a mesma coisa que quem? Sei que vocês sabem na cabecinha de vocês, né? Hemácias, né? Então, é algum problema na disfunção medular, na produção de células jovens, ou seja, células jovens sendo formadas. Só que o que acontece nessa doença, né? A mãe tem RH negativo e o pai tem RH positivo. A maioria da população tem RH positivo, né? Não é negativo. O que acontece nesse caso aqui? Negativo pode receber de positivo? Mentalmente, eu sei que vocês falaram que não. Positivo não pode doar para negativo. O negativo pode doar para positivo. Então, essa doença faz com que o próprio corpo da mãe crie anticorpos contra o bebê. E essa gravidez não consegue chegar ao final. Por isso que quando a mulher fica grávida, a gente tem aquele combo de exames, né? Que a gente faz lá o check-up antes de... Tem outro nome, só que sumiu da minha cabeça agora isso. Mas enfim, você faz lá todo pré-natal, veio agora, coisa óbvia, pré-natal. Todo pré-natal que você faz um monte de exames e você faz lá o Cumbis, né? Faz grupo sanguíneo, que é justamente para ver se tem esse problema. Por quê? Se for na primeira gravidez, talvez a mãe consiga chegar até o final, né? Porque o corpo também não consegue produzir esses anticorpos contra o bebê tão rápido. Mas a segunda gravidez é impossível. Mas aí a mãe, sabendo que tem isso, ela toma uma vacina, tá? E aí ela consegue ficar imune e ter uma gravidez normalmente. Só que é muito difícil as pessoas terem RH negativo, mas é uma doença que pode ocorrer, mas também é fácil de resolver com a vacina. Existe uma vacina para eritroblastose fetal. Então, isso aqui é importante saber aqui. A mãe é RH negativo, o pai é RH positivo. A única informação que eu não botei aqui, que é muito importante, é que o filho sempre vai nascer positivo nesse caso, tá? 100% positivo. Todos os filhos nascem positivo. Então, a eritroblastose fetal, para fechar a matéria, é uma doença que, quando a mãe engravida, né, e ela tem um RH negativo, e o pai tem um RH positivo. E automaticamente essa criança vai ter o RH positivo também. Só que, o que é essa doença? Quando o corpo cria anticorpos contra o bebê. Fechou? Agora a gente vai fechar só com um cruzamento, tá? AB negativo com O positivo heterozigoto. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, eu vou cruzar o grupo
Depois, eu vou cruzar o RH. Qual é o alelo do grupo O? Isso tem que sempre estar na cabeça, tá? Eu vou desmembrar esse alelo. Qual é o alelo do grupo AB? Isão A com izinho. Isão A com izinho. Isão B com izinho. Isão B com izinho. Eu tenho o que, gente? Isão A com izinho é o que? Grupo A. Isão A com izinho é grupo A. Então, eu tenho 25% aqui, 25% aqui. 50% de A. Isão B com izinho, Isão B com izinho é o que? Grupo B. 50% B. Agora, bora lá. O RH negativo, ele vai ser sempre o quê? Izinho, não, perdão. Agora mudou. Dezinho, né? E eu falei que esse positivo era o quê? Heterozigoto. Se ele era heterozigoto, ele só pode ser dezinho. Desão com dezinho, dezinho. Lembrando que é o primeiro com o segundo. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro. Tô tentando botar várias setas para vocês entenderem com quem é quem. Nesse caso aqui é 50% positivo e 50% negativo. Então, os filhos desse casal pode ser 50% A, 50% B. 50% negativo, 50% positivo. Eu vou passar mais exercício de cruzamento, gente, porque cruzamento a gente só aprende fazendo. Qualquer dúvida, coloquem, mandem áudio, se não conseguir escrever, não conseguir tirar dúvida. Coloquem lá na plataforma, não deixem de tirar dúvida de vocês, gente. Até a próxima semana para todo mundo. Façam